Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o evangelista Potêncio, professor da Escola Bíblica Dominical. Estarei neste momento fazendo uma oração por você. Senhor meu Deus e Pai, Senhor Deus dos exércitos, em nome de Jesus, o Nazareno, teu filho amado, aquele que vive e reina para todo sempre, Senhor dos céus e da terra, eu rendo graças e louvores ao teu nome, peço a sabedoria, a graça, a unção do teu Espírito Santo para ministrar essa lição a todos os ouvintes da tua casa e todos aqueles que tiverem acesso a essa lição, é o que eu te peço e agradeço desde já, em nome de Jesus. Eu estarei ministrando neste próximo domingo, dia 7, a lição de número 6 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, essa revista Betel Dominical, que tem como ênfase principal o nosso livro do começo, o livro de Gênesis, e o título desta revista é A Segurança de Viver pela Fé nas Promessas de Deus. E a lição que eu estarei ministrando é a lição de número 6, conforme eu já disse, e ela tem por título A Bênção de Abraão chega a todos nós por Cristo. E aí nós temos aqui como texto áureo Gálatas capítulo 3, versículo 9, que diz o seguinte: de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. E aí nós temos como objetivo dessa lição, o primeiro, apresentar o chamado de Abraão. O de número 2, mostrar que o chamado de Abraão aponta para Cristo. E terceiro, destacar que a fé foi a resposta de Abraão a Deus. E também os textos de referência estão baseados no capítulo 12 do livro de Gênesis. É nesse contexto que nós estaremos ministrando essa lição. Pois bem, nós temos aqui a introdução e eu gostaria de já caminhar para essa lição, que diz o seguinte: as antigas promessas de Deus feitas a ele, ou seja, a Abraão, atravessam a história, se cumprem em Cristo e abençoam hoje todo aquele que nele crê. É nesse contexto que nós vamos ver como este homem, a história deste homem, Abraão, como ela reflete em nossas vidas até a presente data. Nós vamos ver a história de fé, desde o chamado deste homem até o momento que ele aponta para a pessoa bendita de Cristo, porque essa história, o chamado de Deus e tudo quanto Deus fez por intermédio deste homem, passando por Israel, ele aponta para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. O tópico 1, o chamado de Abraão. Agora eu pergunto para você, você sabia como vivia Abraão? Veja só, este homem, diz aqui, ele foi chamado, ouviu a voz de Deus, creu e obedeceu, saindo de onde estava, sem saber para onde ia. Esta era a situação deste homem. E o tópico seguinte vai falar exatamente de onde ele foi tirado. Ele ouviu o chamado de Deus, mas de onde Abraão foi tirado? Aqui nós vamos ver que o capítulo 24 do livro de Josué, ele traz essas informações, o contexto da vida deste homem, quando Deus o chama. E eu já posso adiantar para você, Abraão vivia em meio à idolatria, e essa é a condição para a qual Deus quer que cada um de nós possamos ouvir a sua voz. Ele estava lá, ele não conhecia Deus, vivia na idolatria, mas quando ouviu a voz do Deus vivo, ele se prontificou e atendeu esse chamado. Veja só, essa é uma parte importante que nós iremos tratar e detalhar do chamado de Abraão. Ele vivia onde? Em Ur dos Caldeus, uma cidade idólatra. Só para você ter uma ideia, o nome daquela cidade ela era consagrada ao deus Lua, deus Naná. Então, esse é o contexto que nós encontramos a vida deste homem. Então, veja só, e nós vamos caminhar aqui para os detalhes do ponto 1.2, que fala o motivo da escolha
de Abraão. Por que Abraão foi escolhido? Primeiramente, nós tratamos do chamado. Nós vamos ver que ele saiu da sua terra, da sua parentela, do meio do seu povo, deixou tudo em Ur dos Caldeus e seguiu o caminho que Deus lhe estabeleceu. Mas saiba de uma coisa, antes de Abraão chegar ao seu destino, ele parou em uma cidade de Harã. Nós vamos tratar essa importância, nós vamos falar sobre isso. O que resultou essa parada de Abraão? Quais as consequências que trouxe para a vida de Abraão com essa estagnação dele na cidade de Harã? Mas nós detalharemos isso durante a lição. E o tópico 1.2, nós vamos ver que quando Deus chama ele chama com um propósito, ou seja, ele foi escolhido unicamente para que através dele Deus abençoasse todas as famílias da terra. Evidentemente que a bênção inicial estava sobre Abraão, que atentou para o chamado de Deus, obedeceu e a sua fé gerou obediência. Isso é algo importante também que trataremos durante toda a lição. Então ele foi escolhido para ser abençoado. Olha só, isso é importante. O chamado de Deus a Abraão tinha muito mais a ver com o plano maior de Deus, que quer dizer a sua graça, do que com o próprio Abraão. Abraão, ele foi chamado para ser abençoado. Olha que Deus aqui, é interessante, que Deus agora, é Ele que se coloca como fiador do chamamento de Abraão. É Deus que vai à frente e que se coloca para ir contra todos aqueles que se oporiam a Abraão. Porque, na verdade, é Deus que vai à frente do seu propósito, à frente desse chamado para fazer cumprir o seu propósito. Isso é algo importante, nós detalharemos. E o tópico 1.3, nós vamos ver o chamado para o propósito. Agora a grande verdade é que Abraão, ele portava a bênção, ele foi chamado para ser abençoado, mas ao mesmo tempo ele era o portador da bênção de Deus. Por isso que nós vamos ver aqui 1.3, qual era o propósito? É para que através de Abraão todas as famílias da terra fossem abençoadas, através de Abraão, porque ele creu e obedeceu, e nós vamos tratar também isso mais à frente. Veja só, Deus abençoaria todas as famílias da terra, todo chamado, nós vamos tratar disso aqui, todo chamado de Deus para nós é assim, nunca tem apenas a ver com a gente exclusivamente. Você que está assistindo agora, saiba de uma coisa, quando Deus te escolheu, quando Deus te chamou, e no momento em que você ouviu a voz de Deus, saiba de uma coisa, nós vamos tratar adiante, Deus tem um propósito para contigo, te abençoar, mas também que você seja um veículo de bênção na vida de outras pessoas, como foi Abraão, que em pleno século 21, nós estamos aqui falando da importância da fé que este homem teve e que nos alcança até os dias atuais. Veja só, nós temos aqui um ponto importante no chamado do propósito de Deus. O comentarista diz assim: Abraão teve que deixar amigos, vizinhos e parentes quando saiu de Ur e outros tais quando partiu de Harã. Isso o quê? Para cumprir o propósito de Deus. Não pense que Deus nos chamou para ficarmos estagnados e nem tampouco envolvidos com aquilo que nos prende e que nos impedem de receber as suas bênçãos. Trataremos disso mais adiante também. Veja só, por isso que ele teve aqui, o bispo Hiller, ele comenta que Abraão recebeu a ordem, 3 ordens. Primeiro, renunciar à certeza do passado. Muitos de nós, quando somos chamados, nós não queremos deixar aquilo que nos dá segurança, mas Abraão não foi assim, nós detalharemos. Enfrentar as incertezas do futuro, a fé que nos leva a crer naquilo que nós não vemos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquilo que se espera. Ou seja, Abraão, ele não estava firmado naquilo que ele estava vendo, mas nas incertezas daquilo que esperava ele, porque ele acreditou naquele que fez a promessa, e fiel é Deus, diz a palavra, para cumprir as suas promessas. E aqui eu trago uma outra coisa importante, um texto bíblico registrado em Números 23, 19, que diz que Deus não é homem para que minta,
nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Isso foi o que Deus fez quando nós vemos Balaão querendo amaldiçoar o povo de Israel, que já foi a sequência de Abraão, e Deus não permitiu, porque quando Deus chama para abençoar, o seu braço está estendido e a sua mão fará cumprir aquilo que ele designou. E aí o outro ponto é olhar e seguir a direção da vontade de Deus. Quando nós somos chamados, evidentemente, nós não devemos olhar para as incertezas, para os lados, mas acreditar unicamente no Senhor. E eu já estou caminhando para o tópico 2, que diz de Abraão para Cristo. Nós vamos ver como é que essas bênçãos e a fé de Abraão chegou por intermédio de Cristo, até porque Cristo era aquele que viria depois. Nós vamos ver aqui que o chamado de Abraão aponta para Cristo. E as bênçãos em Cristo, 2.1, isso aqui, olha, quando Gálatas 3,16 diz, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Nós sabemos lá no capítulo 12 de Gênesis, nós sabemos que Deus chama Abraão, mas aquele chamado já tinha o propósito que apontava para Cristo. Por isso que Gálatas aqui, o apóstolo Paulo falando aos Gálatas, ele diz que esse chamado, que se refere à posteridade, não diz às posteridades, não, diz o seguinte, como se falando a muitos, mas como de um só, ou seja, e a tua posteridade, que é Cristo. O chamamento de Abraão não apontava exclusivamente para ele. Ele era aquele que portaria a bênção, mas o gerador da bênção é Cristo. Ultrapassaria, como nós vimos, gerações, inclusive Israel, mas as bênçãos plenas, elas apontam para a pessoa bendita de Cristo. Por isso que toda a trajetória, então, que Deus conduzirá, não só Abraão, mas também seus descendentes, ao longo da história bíblica, se culmina em Cristo. É o que nós vamos detalhar isso aqui. E é interessante ver aqui que de sorte, nós temos o comentarista falando o seguinte, de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Então ele é o quê? A via da bênção de Deus que liga os crentes de todas as eras, e o elemento que liga todos nós, desde Abraão, é a fé. Nós vamos ver isso aqui. E aqui nós vamos para ainda um ponto do comentarista que diz, a fé de Abraão fora posta em Deus, não diretamente em Cristo. Isso é algo importante. Como é que essa fé chegou até Cristo? Se Abraão não conhecia a Cristo, mas pela fé que ele teve em Deus, que era o autor da promessa, ela vislumbraria o Cristo que viria, que é o consumador dessa fé. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu vou para o tópico 2.2, que diz Cristo para as nações. Nós vamos ver que o chamado de Deus foi Abraão, que passou por Israel, chega em Cristo e depois chega às nações. E aí nós vamos ver aqui que as bênçãos de Deus, que nascem no patriarca Abraão e culmina em Cristo, não estava restrita apenas a Israel. Olha, isso é um ponto importante dessa lição, porque Israel, isto é, depois que Deus criou a nação israelita, que o chamado foi feito a Abraão, que depois veio Isaac, que é o filho da promessa, depois de Isaac veio Jacó, e Jacó tornou-se Israel, e então essa nação passou a ser detentora das bênçãos de Deus. Mas veja só, ao longo da história, Israel pensava que as bênçãos eram exclusividade deles. De fato, Deus chamou Israel. Não resta dúvida disso, nós vamos ver esses detalhes. Mas não significava dizer que ela estava restritamente a eles. Eles eram o portador da bênção. Mas veja só, Israel fracassou. Lembra da história de Jonas? Quando Deus determinou que ele pregasse em Nínive, uma cidade que, salvo engano, seria mais de 400 mil habitantes, e que Deus disse que destruiria se não fosse pregado arrependimento. O que aconteceu com Jonas? Tomou outro rumo. Não fosse Deus agindo na vida dele, ele não pregaria para salvar aquela cidade.
E isso demonstra um pouco do fracasso daquilo que Israel tinha o dever e missão de cumprir. Mas evidentemente que Deus, ao longo da história, ele já havia realizado um plano universal para alcançar, além dos judeus, também os gentios. E nós vamos ver aqui que houve uma expansão, a expansão da promessa de Gênesis capítulo 12, 1 a 3, de salvação individual à nação e a universal, é um movimento essencial das Escrituras. Nós vamos ver um detalhe interessante, salvo engano, neste ponto mesmo, onde nós vemos dois pontos que vale a pena a gente tratar. Primeiro, é que nós olhando para as Escrituras, nós vamos ver que Israel, com essa sua omissão, Deus já tinha, antes mesmo no Velho Testamento, tratado em dois pontos que eu quero frisar aqui, dessa mão estendida aos gentios. Primeiro, quando Abraão foi abençoado por Melquisedeque. Melquisedeque não tinha genealogia, entretanto, ele foi lá e abençoou Abraão, reconhecendo que ele era aquele que detinha a bênção do Deus Altíssimo. Nós vemos também no momento em que Moisés tira o povo ali do Egito e celebra a Páscoa. Deus permite que os gentios, ou melhor, os estrangeiros, que também eram gentios, que moravam com o povo de Israel, se fizesse uma aliança, que era a circuncisão, poderia participar então da ceia, ou melhor, da Páscoa. Isso já era uma forma como Deus já estava tratando dessa extensão da bênção de Deus aos gentios. E aí o tópico ponto 2.3, esse tópico para mim é um tópico extraordinário. E eu gostaria de deter aqui nesse ponto, eu não vou falar tudo, vou deixar para a lição. Veja só, nós vemos aqui o encontro de uma mulher cananeia, que não era da linhagem, que era gentia, chegando a Jesus. Ela não era judia, ela chega a Jesus e pede socorro a ele diante da circunstância de que sua filha estava endemoniada. Interessante, Jesus, ele chega e declara para aquela mulher, olha só, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Olha só, isso aqui é uma expressão que denota o interesse único e primário de Deus em atender os judeus. Mas Jesus não disse que não atenderia os gentios, ele apenas disse, primeiro os judeus, ou seja, diante daquela circunstância, aquela mulher, ela se humilhou diante de Deus, se humilhou diante de Jesus, aliás, e ela diz, Senhor, até mesmo das migalhas que caem da mesa dos seus donos, os cachorrinhos se alimentam. Então ela foi humilde, e ao mesmo tempo ela reconheceu que a bênção primária era para os judeus, mas que Jesus poderia, na sua misericórdia, alcançá-la. E foi exatamente isso que Deus fez, Jesus fez, vendo a fé daquela mulher, elemento que nos conduz até hoje à fé. Vendo a fé daquela mulher, Jesus concedeu a bênção na vida dela e a sua filha foi liberta para a glória de Deus. E aí nós vemos dois outros pontos interessantes. Aqui já começa a ver o braço de Deus, o braço da salvação e da misericórdia de Deus alcançando os gentios. Mas em dois pontos, Jesus ainda no seu ministério, em dois pontos, eu quero tratar isso, quando ele envia primeiro uma comissão de 70 discípulos. Para quem ele enviou primeiramente? Tratarei disso no dia da lição. Mas e quando Jesus foi assunto aos céus? Como é que ele fez para alcançar todos nós? Também eu detalharei isso no dia da lição. E você verá que as bênçãos de Abraão, de fato, as promessas, aliás, elas se cumprem em Cristo a partir deste momento. E aí nós vemos aqui, no tópico 3, já caminhando para o final, a resposta de Abraão. Qual foi a resposta de Abraão ao chamado de Deus? Aí eu pergunto, qual é a resposta que você tem ou que você teve quando Deus te falou, te chamou? Através da administração da palavra, através da pregação do Evangelho. E aqui eu pontuo algo importante, porque a fé, diz a palavra, vem pelo ouvir e ouvir pela pregação.
Daí a importância do nosso grande projeto evangelístico de alcance almas. O nosso presidente está aí nos motivando a irmos nas casas, pregar o evangelho, cruzadas e pregar a salvação, porque essas pessoas, se não falarem de Jesus, elas não conhecerão a Jesus como você teve a oportunidade de conhecer. Abraão, a fé que motivou Abraão foi o chamado de Deus, é palavra, é chamamento, é evangelho, e nós vamos ver que as promessas, o chamamento, as promessas que Deus fez por intermédio de Abraão, também era o evangelho que hoje nós estamos pregando, motivou a fé daquele homem e a fé gerou a obediência, por isso que nós estamos caminhando neste grande propósito. Então o que justificou Abraão foi a fé, e é o mesmo que nos justifica hoje, louvado seja o nome do Senhor. Veja só, nós lemos aqui que Abraão, ele teve um tempo estagnado, ele parou, ele parou um período de 25 anos, desde o chamado até o cumprimento da promessa. Quando ele estava completando 100 anos, ele deduziu que as promessas de Deus não se cumpririam na vida dele. Olha, isso é importante, nós detalharemos sobre isso. Você que está me ouvindo, você que conhece a palavra, você que conhece aquilo que o chamamento de Deus, continue acreditando, olhe para o autor e consumador da nossa fé, a saber, Jesus Cristo. Olhamos para o alvo, acreditando, esperando nas promessas do Senhor. Então veja só, Abraão estava ali naquele momento de desilusão, estava velho, a sua mulher estéril, e ele pensava que as promessas de Deus se cumpririam através do seu criado Eliezer. Mas lembre de uma coisa, eu citei lá atrás, quando Deus faz a promessa, ele se incumbe de cumpri-la, e ele a cumprirá. E aí Deus então aparece aqui para Abraão, reafirma a sua promessa, Abraão acredita, e isso lhe foi imputado por justiça. É algo importante e traremos detalhe também. E aí nós temos aqui o tópico 3.2, fala uma mulher de fé. A obra não estaria completa se a fé que motivou Abraão também não motivasse essa mulher. Nós vamos ver aqui que para que o filho da promessa pudesse vir, também Sara teria que ter fé. Deus motivou Abraão, mas também gerou fé em Sara, e Hebreus registra 11:11 o seguinte: Sara teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. A fé que gerou Isaque também é de Sara. E quando nós deixamos tudo para trás, acreditando, obedecendo a Deus e deixando os penduricalhos, que nós vamos tratar disso também da lição, nós vamos ver que Deus, então, nós vamos saber que nós estamos prontos para que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas. E foi assim, Sara se tornou apta a produzir um filho, e ali nós vemos o cumprimento da promessa. Abraão também, mortificado, chegou a gerar filho, o filho da promessa, a saber, Isaque. E aí nós vemos que aos 100 anos, este casal então, cumpre o propósito de Deus e gera filho. E aí eu quero aqui tratar do último ponto, 3.3, abençoados com Abraão. E eu quero ler apenas um trecho que diz assim: a escolha e o chamado de Deus a Abraão são a demonstração de que Deus está trabalhando para cumprir sua promessa e redenção através da semente da mulher. E aqui eu volto lá atrás na lição anterior, onde fala da reconexão com Deus. Nós vamos ver que depois do pecado de Adão e Eva, Deus expulsa do jardim, e aí nós vemos as maneiras com as quais os descendentes de Adão tentaram se reconectar com Deus, mas não tiveram sucesso, e o sucesso só foi possível depois que Deus estendeu as suas mãos de misericórdia. Aquilo que seria um fracasso para o homem, que pensava que Deus não cumpriria suas promessas, dado o pecado e também todo o fato ali de que Caim matou o seu irmão, e parece que ali era um período nebuloso da história e que as promessas não se cumpririam. Saiba de uma coisa: Deus agiu e atuou, porque Ele é o Senhor da história. E essa promessa, ela chega a Abraão e que chega a Cristo, e em pleno século 21, nós estamos aqui desfrutando da mesma fé, da mesma graça que partiu de Abraão, chegou em Cristo,
que era só de uma nação, passou a Cristo e hoje alcança todos nós pelo amor e a misericórdia de Deus. Então é isso que eu tenho para você e quero concluir dizendo que a fé genuína nasce em nosso coração a partir do anúncio do Evangelho como a dádiva de Deus. E a próxima lição vai tratar exatamente de quê? Da fé, da continuidade da fé. Veja só, olha só, mas esta fé, ainda que verdadeira, passa por provas de fogo enquanto estamos peregrinando neste mundo. Isso é o que veremos na próxima lição, onde Abraão é posto à prova para entregar o filho da promessa. Que Deus te abençoe. Agora eu quero concluir e fazer mais uma oração por você. Senhor, meu Deus e Pai, aqui eu trouxe algumas das informações, da revelação daquilo que está nessa lição, do estudo, Senhor, acerca dessa lição importante que trata dessa fé posta neste homem chamado Abraão, que atravessa gerações, que chega a Cristo e que chega a todos nós. Pai, eu te peço que o Senhor fortaleça a partir de mim a minha fé, como também a fé de todos os ouvintes, para que nós continuemos acreditando nas suas promessas, especialmente aguardando a vinda de Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe você em Cristo Jesus. Amém. E agora, eu quero fazer um convite para você que está assistindo essa live. Eu convido você para participar conosco da nossa escola bíblica dominical, a maior e melhor escola do mundo. Aqui nós falamos sobre Deus, sobre salvação, sobre o melhor de Deus para a sua vida. Nós estamos aqui situados na Avenida Santa Catarina, esquina com a Rua 19. A nossa escola bíblica começa às 8h30 do domingo. Neste dia 7, eu aguardo por você. Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Que Deus te abençoe. Espero por você. Muito obrigado.